Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para os nossos palpites e análises dos jogos que teremos hoje na NBA. No dia 1º de abril de 2024, ontem finalizamos o mês ali de uma forma muito interessante, com over na pontuação dos Kings, over na pontuação do Golden State Warriors, do Heat, do 76ers, Clippers. Ficamos por 2 pontinhos ali no jogo entre Lakers e Nets, mas hoje vamos trabalhar, sempre focando em números e estatísticas para sermos lucrativos, nos jogos que teremos nessa abertura de abril. E faltam 2 semanas praticamente aí para acabar a temporada regular da NBA. Então, esse que é o momento mais fácil de se conseguir bons lucros, é o momento no qual você tem que conhecer o nosso grupo VIP, o melhor preço do mercado, claro. Se vocês entrarem e fecharem esse mensal de R$30 com 25% de desconto, vocês também vão pegar play-in, playoffs, mas eu recomendo muito que vocês corram, porque essa abundância e quantidade alta de jogos não vai acontecer muito daqui para frente. Então, bora trabalhar muito para ser bem lucrativo nesses próximos dias. Hoje a gente tem um calendário curto, mais um calendário interessante, e a gente espera, através dos números e estatísticas, trazer boas ideias para vocês e uma possibilidade maior de lucro. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal se não é inscrito. Mesmo que discordem de tudo que a gente está falando, a gente sempre tenta trazer números e informações para você ter novas ideias, aperfeiçoar os palpites que você já pretendia fazer, ou minimamente para dar uma segunda opinião. Quanto mais opiniões vocês assistirem, melhor vai ser para vocês formarem a de vocês. Bora começar aqui com Hornets e Celtics. Aqui a gente tem um claro favorito, mas com essa odd de 1.06 não dá para operar. O Charlotte Hornets jogou ontem, então além deles já serem ruins no ataque e na defesa, eles também vêm cansados para essa partida de hoje. O Boston Celtics, então, acaba que é um time interessante para a gente trabalhar em pontos, de diversas formas. A gente sempre tenta buscar em torno de 1,50 aqui, acima de 114,5 pontos, ou então esse over aqui no primeiro tempo, a gente não gosta de trabalhar com quartos, tá? Então, a gente também tem esse aqui acima de 59,5 pontos, ou então linhas menores para você duplar e operar a favor do Boston. A gente tá falando de um Celtics aqui, que é um dos melhores ataques da NBA por 100 posses de bola nesse momento da competição. Eles são o melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, que é a conta mais justa que a gente tem para poder entender o quão eficiente um ataque é. Quando a gente fala de pontos por jogo, eles são o segundo com a melhor média, 120,9 pontos por partida, e são também o líder em bolas de 3 na NBA. Quando a gente vai aqui falar a respeito do Charlotte Hornets, a gente está falando de uma defesa muito ruim, mas que acaba não sendo tão vazada assim, porque é um time que não vem acelerando tanto o jogo, vem jogando num ritmo lento, então consequentemente os números não são tão gritantes, mas por 100 posses de bola, é a segunda pior defesa da liga, quase a pior, ficando por apenas 0,1 pontos por 100 posses de bola de ser a pior lugar colocado aqui, né, ocupado pelo Utah Jazz. O Boston Celtics nos últimos 10 jogos marcaram 121,8 pontos, se vocês tentarem buscar aquela linha ali de acima de 114,5 pontos, eles conseguiram em 90% desses 10 jogos, e não conseguiram contra o New Orleans Pelicans, que é uma defesa de top 10 por 100 posses, diferente do que acontece com os Hornets. Como a gente disse para vocês, em relação a pontos brutos sofridos por jogo, o Charlotte é um time que sim, é um dos 10 times mais vazados da NBA, sofrendo 116,9, mas distante daquela segunda colocação deles de péssima defesa por 100 posses. E como o Boston não acelera tanto, se eles quiserem pontuar bem, eles vão depender muito mais da eficiência do que do número alto de arremessos. No último jogo, o Charlotte Hornets sofreu 130 pontos e nos últimos 3 uma média de 118,7, também acima desses 114,5 pontos que a gente acha bem possível hoje. Em relação a essas separações através de tempos, a gente tem aqui o Charlotte Hornets, que não é um dos 10 times mais vazados em primeiro tempo na NBA, mas nos últimos 3 jogos eles foram o quarto mais vazado, sofrendo 62,3 pontos por jogo em primeiro tempo, e jogando dentro de casa, eles são ali, né, um dos 10 mandantes que mais sofrem pontos em primeiro tempo na NBA, sofrendo 58,3 pontos em primeiros tempos por jogo. Agora, quando a gente fala do Boston Celtics, é o time que mais produz pontos em primeiros tempos, com 63,4 pontos de média. Nos últimos 3 jogos melhoraram com 65,3, e jogando fora de casa, eles marcam mais de 63, o que também é muito interessante. Quando a gente fala de jogadores, a gente tem diversos encaixes legais para suas estrelas produzirem bem. O Porzingis, que joga de pivô, joga na posição de o Hornets é o terceiro time mais vazado da NBA e o segundo que mais cede rebotes. Mas eu tomaria cuidado com os rebotes do Porzingis, porque apesar daquele tamanhão todo, e ele ser dúvida para hoje também, vale destacar, é um jogador que não é tão regular em questão de rebotes. Para a posição de power forward, que é aqui o ala de força, a posição do Jason Tatum, eles são um dos 10 times mais vazados da NBA, que também é muito interessante. Para a posição de ala, é o quarto mais vazado, então a gente tem aqui Jaylen Brown, Jason Tatum e Porzingis, para mim os 3 principais talentos ofensivos que o Boston tem, podendo produzir bem, por isso eu optaria por trabalhar com a pontuação do Boston, seja em primeiro tempo,
em jogo total ou em quartos para quem gosta, porque eu particularmente não trabalho dessa forma, mas esses são os dois caminhos que eu julgo ser mais interessante para se operar a favor do Boston Celtics, que deve vencer essa partida, mais com odd de 1.06 não vale o risco, inclusive porque os Hornets forçou uma prorrogação contra eles no último encontro que essas franquias tiveram. Agora vamos falar aqui de Pistons e Grizzlies. Aqui a gente vai indicar para vocês um under na pontuação total. Nem todo mundo gosta de trabalhar com under, mas ainda assim é o que a gente julga ser mais interessante para esse jogo. Se vocês discordam, acham que a gente tá falando besteira, comenta aqui embaixo. Vai ajudar a gente a melhorar os nossos palpites, ter novas ideias e a galera a ter um contraponto para poder tirar a conclusão deles. Aqui a gente vai passar o que a gente acredita nesse Detroit Pistons desfalcado de jogadores que, apesar de ajudarem na defesa, também ajudam no ataque, então eles perdem bastante em poder de fogo. Isaiah Stewart, Thompson estão de fora, Quentin Grimes também, o Fontecchio, e o Cade Cunningham ser o melhor jogador é dúvida para hoje. Do outro lado, o Memphis Grizzlies vem com aquele exército de jogadores ausentes, alguns deles ali que volta e meia acabam participando, né, de jogos mesmo depois de que o time largou de mão, também não vão jogar. O Desmond Bane é um deles. Então eles contam apenas com o Jaren Jackson Jr. como grande talento ofensivo e ali um Luke Kennard, mas nenhum jogador que, se dependesse da sua capacidade de atacar, seria um All-Star. Jaren Jackson só é um All-Star porque ele é um dos melhores defensores da NBA, então quando você tem no seu melhor jogador, um jogador que acima de tudo é um defensor espetacular, a chance do under, na minha visão, aumenta. E os dois times não são tão eficientes no ataque, e um deles tem uma boa defesa, no caso o Memphis Grizzlies. Então, como eu acredito que um dos ataques aqui vai falhar, dificilmente os dois vão funcionar ao mesmo tempo, e a defesa do Memphis vai deixar tanto assim a desejar, a gente vai aqui de abaixo de 221,5 pontos totais para essa partida. Por que a gente acredita nessa tip? Como eu disse para vocês, o Memphis Grizzlies, por pior que eles sejam, é quase uma defesa de top 10. Ofensivamente falando, eles são o pior ataque por 100 posses da liga, e o Detroit, o quarto pior ataque da NBA. Quando a gente fala na eficiência dos rebotes defensivos, o Detroit Pistons tem o segundo melhor aproveitamento em rebotes defensivos da NBA, enquanto que o Memphis Grizzlies tem um aproveitamento bem ruim. Mas quando a gente fala dos rebotes ofensivos aqui, da equipe do Detroit Pistons, eles não são dos melhores, tá? Eles são aqui quase um dos 10 piores da NBA. E com esse aproveitamento bom nos rebotes defensivos do Detroit, eles não devem permitir muitos pontos de segunda chance para o Memphis Grizzlies. Então eles vão finalizar o ataque dos seus rivais com mais facilidade. Nos últimos 10 jogos, o Memphis Grizzlies fez apenas 105,3 pontos de média, o que é uma marca aí bem baixa e que ajuda a gente a acreditar nesse under. E quando a gente fala aqui das linhas tradicionais dessas franquias, em relação à média de pontuação, por exemplo, o Memphis é o pior da NBA, marcando 105,9, o Detroit também, um dos piores, marcando 110,6. Quando a gente fala de bola de 3, a gente está falando do segundo e terceiro pior aproveitamento em arremessos do território triplo na NBA, mas ainda assim, quando a gente fala de aproveitamento de arremessos de quadra, a gente está falando de um Memphis que é o pior da NBA também, e de um Detroit que também é um dos 10 piores da liga. Então, eu acredito em um jogo under dessa vez, porque falta qualidade ofensiva para essas duas equipes, por mais que o jogo em algum momento se torne ali um jogo veloz, de correria, eu não sei o quanto que esses times ainda mais desfalcados podem produzir tanto assim. Agora vamos falar aqui a respeito de Pacers e Nets, e também a respeito de Magic e Blazers, porque aqui a gente vai indicar uma dupla para vocês. A gente espera que o Brooklyn Nets ultrapasse a casa dos 100 pontos contra o Indiana Pacers. Sim, os Pacers são favoritos, eles devem vencer, mas é fato de que a defesa deles não é uma defesa confiável. Então a gente acredita que mais de 100,5 pontos a equipe dos Nets deva fazer, independente deles saírem com resultado positivo ou negativo. Agora vamos falar aqui a respeito do Orlando Magic, que enfrenta os Blazers jogando em casa, e é um time com uma defesa frágil. Sofre acima de tudo no garrafão, onde o Orlando Magic pontua bem. Então vamos aqui de acima de 104,5 pontos do Magic para fechar essa dupla. Odds superiores, a gente passa lá no grupo VIP. Bom, o Blazers, falando primeiro a respeito do Magic, que pode pontuar bem contra eles, sofreram quase 115 pontos por jogo de média nos últimos 20 jogos que fizeram. Eles sofreram mais de 104,5 pontos em 16 dos últimos 20 jogos. Não sofreram, por exemplo, contra o Memphis 2 vezes e contra o Charlotte Hornets. Como a gente disse para vocês, o Memphis Grizzlies é o pior ataque da NBA. Mas quando a gente fala a respeito de Charlotte Hornets, a gente também está falando de um time entre os 3 piores ataques. Então, com exceção a esse bom desempenho que eles tiveram aqui contra o Hawks, em que eles deixaram eles em linhas baixas, o resto ali foi tudo mais do que obrigação, digamos assim. O Portland Trail Blazers é uma das piores defesas da NBA, ficando aqui entre as 10 piores que a gente tem na liga. E quando a gente fala aqui a respeito de rebotes defensivos, eles são o terceiro pior aproveitamento, então eles podem dar pontos de segunda chance para o Orlando Magic, que podem pegar rebotes ofensivos e tentarem uma segunda vez arremessos que eles erraram anteriormente. Quando a gente vai aqui para o opponent shooting, para poder entender
as distâncias nas quais a equipe dos Blazers mais sofrem, quando a gente bota aqui a menos de 5 pés de distância da cesta, eles têm um pior aproveitamento. Então a gente pode ter algumas facilidades com esses jogadores do Orlando Magic que gostam de arremessar dessa distância. Banchero, Franz Wagner, seus diversos pivôs, né, o Bitadze, o Mo Wagner e também o Wendell Carter Jr., além da gente entender que o Orlando Magic é um time que não tem tanto arremesso de 3 assim. Mas quando a gente fala de distâncias perto da cesta, o Portland é uma das piores defesas que a gente tem na NBA. E o Orlando é simplesmente o segundo time que mais tenta arremessos a menos de 5 pés da cesta, o que anima bastante a gente nessa tip para que a gente consiga esse over na pontuação deles, sendo eles o terceiro time que mais converte arremessos dessa distância. Beleza? E agora vamos falar aqui dos Nets, que encaram o Indiana Pacers, que como a gente disse, é um time favorito, melhorou na defesa, não tem como negar, mas eles sofreram quase 116 pontos por jogo de média nos últimos 20 jogos que fizeram. Sofreram mais de 100 pontos em 17 desses 20 jogos. Um desses jogos que eles não sofreram mais de 100 foi contra o próprio Brooklyn Nets, mas sinceramente é muito difícil disso acontecer, já que o Indiana Pacers sofreu 111 pontos ou mais em 15 desses 20 jogos analisados. E mais do que isso, eles sofreram pouco contra o Cleveland, Detroit, Orlando, que são times ali que têm um ritmo lento e que têm poucos pontos por jogo, ou uma eficiência baixa, digamos assim. Os Nets decepcionaram, é verdade, mas eu acho difícil isso acontecer por uma segunda noite consecutiva, porque a defesa do Indiana é muito frágil. Eles são dos times que mais sofrem pontos no garrafão. Também, se a gente for olhar aqui no opponent shooting, eles sofrem muitos pontos nesse setor. Eles são o segundo time mais vazado, né, a menos de 5 pés da cesta, que é uma distância que é fácil de você converter arremessos. Quando a gente vai aqui para o geral, né, no Advanced, a gente está falando aqui de uma defesa ruim, que é, nesse momento da competição, a 7ª pior defesa por 100 posses de bola da liga. Mas o Indiana é o segundo time mais rápido. Então eles geram muitas posses de bola por minuto para eles, mas também para os adversários. Eles gastam pouco o relógio. Por isso é tão difícil, independente da qualidade do rival, eles manterem seus rivais em uma linha tão baixa assim. Quando a gente fala do aproveitamento em rebotes defensivos, o Indiana também é o 6º pior da NBA. Isso pode dar pontos de segunda chance para os seus rivais de hoje, que são o Brooklyn Nets. Outra coisa interessante que a gente pode analisar para tentar entender, né? O que aconteceu naquela partida que o Brooklyn Nets não conseguiu pontuar bem. Eles tiveram um bom aproveitamento na bola de 3, um bom aproveitamento na bola de 2, tiveram arremessos suficientes. O que de fato aconteceu naquela partida para eles não conseguirem esse detalhe, que foi ultrapassar a marca dos 100 pontos. E foi o índice de turnovers. O turnover ele é computarizado ali, né, quando você não finaliza uma jogada. Ou seja, em 20 oportunidades eles não arremessaram na cesta. Um índice de turnovers de 20 naquela partida, o que é simplesmente absurdo. Quando você fala de 20 turnovers por jogo, seria disparado a pior média que a gente teria na NBA. E uma média muito distante daquilo que um time com o Dennis Schroeder, por exemplo, tem. Quando a gente fala de turnovers por jogo, a equipe do Brooklyn Nets não é um time que está ali embaixo em número de turnovers por jogo. Eles são dos 10 ali que menos cometem. Então, é um erro que não deve se repetir tanto assim. A gente está falando aqui de um Indiana Pacers que é um dos 10 times que mais sofrem pontos de mano a mano na liga, um dos 10 times que mais sofrem pontos de pick and roll. Então, assim, não precisa de jogadas muito complexas para você machucar esse Indiana Pacers. Eles também são o time que mais leva o rival à linha de lance livre na NBA, o que motiva também a gente a acreditar que eles vão conseguir uma boa pontuação hoje, no caso, né, o Brooklyn Nets. E para finalizar os nossos palpites, mas não sem antes pedir para vocês se inscreverem no canal, conhecerem o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, chame lá no WhatsApp. Tem muitos guias, e-books, material extra para você adquirir conhecimento e se tornar um apostador de elite. A temporada regular já está acabando, então corram, garantam sua vaga para o nosso plano de R$60 também, onde você vai ficar com a gente em abril, maio, junho e vai conseguir ali conteúdo extra da temporada 24-25. E mais, chamem no WhatsApp, vai ter uma promoção especial para quem consultar o Matheus e quiser garantir esse plano aí para ficar com a gente a temporada completa. Beleza? Agora, vamos falar aqui a respeito de Bulls e Hawks, mas não sem antes também falar para vocês da Estrela Bet, o link deles está aqui na descrição. A casa de aposta que é parceira aqui do nosso canal, criando cadastro, clicando no link que está aqui, você vai ter acesso a bônus exclusivos e promoções onde você só encontra lá. Mais do que basquete, você também pode apostar em diversos esportes numa casa de aposta que é muito confiável e permite apostas e depósitos por valores bem baixos. Então, dê uma oportunidade, conheçam essa que é uma das casas de apostas de maior relevância em todo o continente. Beleza? Falando agora de Bulls e Hawks, a gente vai aqui também indicar uma questão de pontuação. Gosto do handicap positivo dos Hawks, eles estão muito bem. Para quem ama o Trae Young, eu não sou hater dele, mas assim, desde que ele saiu do time, o aproveitamento defensivo do time melhorou, o aproveitamento ofensivo do time melhorou, os resultados também. Mas assim,
coisa de maluco, eles melhoraram muito sem o Trae Young, isso é fato, são números. Então, eles podem conseguir cobrir um handicap e podem ser uma das melhores zebras para hoje contra o Chicago Bulls. Palpite de Phoenix Suns e New Orleans Pelicans exclusivo do nosso grupo VIP, mas para essa partida, vamos de mais de 216,5 pontos totais. Beleza, a gente tá falando de um Hawks que ataca bem e defende mal. Em relação a pontos por jogo, é o quinto time com melhor média que a gente tem na liga. Eles são também um dos times mais rápidos que a gente tem na NBA, então a gente deve ter muitas posses de bola por minuto. Eles são o sexto time de maior pace e ofensivamente são um ataque ali de top 10. Enquanto que o Chicago Bulls deve se aproveitar dessa defesa ruim deles, que é a quarta pior que a gente tem na liga. Beleza, em relação a rebotes defensivos, a gente tem o Atlanta Hawks também entre os 10 piores da NBA. Com isso, os Bulls podem conseguir pontos de segunda chance e elevar essa linha de pontuação para cima. Nos últimos 10 jogos do Atlanta Hawks, eles sofreram 114,6 pontos por jogo, mas eles pontuaram bem, fizeram 110 pontos ou mais de 80% dessas partidas. E se a gente for pegar aqui, né, a gente conseguiu superar essa marca que a gente busca para hoje, de 216,5 pontos, ou seja, tentando ali pelo menos 217,5 pontos, a gente superou contra os Lakers, contra o Phoenix, Utah, Boston Celtics, Milwaukee Bucks, o Boston, mais uma vez, contra o Portland Trail Blazers, e a gente também superou contra o Charlotte Hornets, ou seja, em 80% dessas 10 partidas a gente conseguiu superar essa marca e a gente acredita que isso deva se repetir hoje. O último encontro entre essas franquias também foi muito bem pontuado, né? A gente teve ali o Chicago Bulls, que jogou ontem, então eles devem estar mais frágeis na defesa hoje também por conta do cansaço. A gente teve mais de 260 pontos no último encontro entre essas franquias e superamos nos últimos 3 seguidos essa marca que buscamos para hoje, sendo que desses 3 jogos, 2 aconteceram nessa temporada. Então, a gente tem bastante esperança aí de um jogo bem movimentado, bem pontuado também. Outra coisa que a gente pode observar é que para a posição de power forward, posição onde vem jogando o DeMar DeRozan, o melhor jogador do Chicago Bulls, o Atlanta Hawks é um dos 10 times mais vazados que a gente tem em toda a NBA. E quando a gente fala aqui da posição do DeJounte Murray, que vem jogando como armador com a ausência do Trae Young, o Chicago Bulls é um dos 10 times que mais cedem assistências para jogadores dessa posição, sendo também um dos 10 times que mais cedem bolas de 3 para alas, então Bogdanovic deve ter destaque nessa noite hoje com suas bolas de 3, ou pelo menos possibilidade de arremessar bem e converter muitos pontos, já que o Chicago Bulls é um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 para jogadores desse setor na NBA. E quando a gente fala de bolas de 3 em geral, falando aqui a respeito do percentual, a eficiência na defesa de bolas triplas desses dois times, o Atlanta é o terceiro time com pior aproveitamento em defesa no território triplo em toda a NBA. E quando a gente fala aqui dos números brutos em bolas de 3 permitidas por jogo para rivais, o Chicago Bulls é o segundo time que mais sofre bolas de 3 por jogo. Então a gente tem mais motivo para acreditar em um jogo bem pontuado. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e garantir as melhores odds nas indicações aqui do Cesta de Trade. Comentem aqui embaixo a palavra green para atrair energias positivas, para atrair aquele green e para poder terminar a noite aí com o bolso cheio de dinheiro. Vamos acreditar, então comentem green para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e para atrair energias positivas para essa noite de NBA. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!